Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós, esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Olá, irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus e seus ensinamentos. Então vamos nesse instante unindo os nossos corações, nos ligando ao nosso mentor individual, nos ligando aos espíritos superiores, rogando deles que possamos extrair o melhor aprendizado do tema que nós temos para hoje, que é a prece e seus benefícios. E eu gostaria de começar com a questão 659 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual o caráter geral da prece? E a resposta é: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, vamos analisar um pouquinho essa resposta. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Nós pensamos em Deus? Aliás, uma pergunta antes dessa: acreditamos em Deus? Esse Deus que eu acredito, que imagem eu faço dele no sentido de o que eu entendo que ele é e o que ele faz? Eu vejo Deus como um pai bravo que castiga? Ou eu vejo Deus como um pai amoroso, bondoso e misericordioso, mas sobretudo justo e bondoso? Porque se eu vejo Deus como um pai que castiga, por que eu vou querer fazer uma prece e me ligar a ele? Quem de nós gosta do castigo? Penso eu que ninguém. Mas Deus não é um pai que castiga. Deus é justo. E isso é muito diferente. Ele é tão justo que ele dá a cada um conforme as suas obras. Ele criou algumas leis. Uma delas é a de causa e efeito, ação e reação. Logo, tudo que eu vivo é fruto do que eu plantei. Todas as reações que a vida traz para mim são frutos da minha ação. Se eu vivo hoje um momento de dor ou um momento difícil, não é um castigo de Deus, é consequência dos meus atos. E a prece, esse me ligar a Deus, eu vou pedir a Ele forças para atravessar esse momento. Eu preciso ter essa fé, saber que Ele existe, que Ele é bondoso. Eu preciso ter a humildade para reconhecer as minhas falhas, os meus erros, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades. E por isso é um ato de adoração, porque eu amo a esse Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim. E eu sei que Ele pode inclusive me ajudar a reparar os meus erros, a me fortalecer para vencer esse momento difícil que eu possa estar vivendo hoje, fruto de ações minhas mesmas, do pretérito. Então, nesse momento, eu creio em Deus, eu penso em Deus, eu me ligo a Deus e eu me comunico com Deus através da prece. Mas o que é a prece, afinal de contas? A prece
ela é a expressão do meu coração e do meu sentimento através do que eu penso e dirijo esse pensamento a Deus. Então, o pensamento, ele tem total influência na prece, porque é ele o que me liga a Deus, que liga os meus sentimentos, o meu pedido a Deus. Agora, para que eu possa usar do meu pensamento para me ligar a Deus e pedir aquilo que eu desejo, eu preciso antes me conhecer, saber o que está acontecendo comigo, o que se passa dentro de mim. E muitas vezes nós nos distanciamos tanto de nós mesmos, a gente nem sabe o que quer, o que vai pedir, o que precisa. E fica tão difícil orar. Por quê? Porque eu não faço contato nem comigo, nem com o meu interior. Como eu vou fazer com Deus? Como eu posso pedir algo se eu nem sei o que eu quero? Então, orar também exige autoconhecimento. Para mim fazer uma boa prece, exige eu me conhecer, exige eu conhecer as leis de Deus, exige eu ter esse amor por Deus e conhecê-lo. Então, esses são alguns passos que antecedem esse momento onde eu vou me colocar em prece. No momento de dificuldade ou de dor, ao invés de eu pedir apenas para que Deus me livre disso e que esse momento acabe na minha vida, o ideal é que eu peça forças, condições, capacidade de superar esse momento. Porque se eu estou vivendo frutos do que eu mesma plantei um dia, não tem como não colher esses frutos. Não tem como pedir para Deus, olha, tira esses frutos aqui do meu quintal. Porque eu plantei um dia. Agora me cabe a colheita. Então eu posso pedir a Ele forças para eu fazer essa colheita. Inteligência para eu fazer um melhor plantio. Essa inteligência, a inteligência ela é uma forma que a gente une de maneira muito boa tudo aquilo que a gente conhece e busca a partir dali ter uma atitude benéfica para nós e para o próximo. Então, se a inteligência me ajuda a unir, organizar esses meus conhecimentos para que eu possa buscar o que eu quero, eu preciso conhecer tanto o que eu quero, quanto eu preciso conhecer as leis de Deus. E quem nos ensinou sobre Deus? Jesus. Então eu preciso conhecer o que Jesus nos ensinou quando esteve aqui encarnado entre nós. Olha quanta coisa importante para que eu faça uma boa prece. Já conhecemos o que Jesus veio aqui nos ensinar? Estamos buscando praticar tudo o que Ele nos ensinou? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. E se a resposta for não, eu preciso conhecer. Eu preciso entender o que é do reino dos céus. Porque se nós formos ler o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos lá que o título desse capítulo é Pedi e obtereis. E esse capítulo está todo dedicado à prece. Olha que lindo, né? Pedi e obtereis. É tão simples assim? É tão fácil assim? É fácil sim. Só que nós precisamos aprender o que pedir e como pedir. Por exemplo, Jesus nos disse que o seu reino não é desse mundo. Então eu posso pedir alguma coisa material na minha prece? Não. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, não é material. Então, o que eu posso pedir em prece? E nessa parte, né, eu gosto de lembrar uma passagem bíblica. Deixa eu ver aqui qual a parte da Bíblia que está para referenciar. Eu acho que é em Mateus. Não me lembro bem, me perdoem, mas eu conheço a passagem.
E ela diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então o que está no reino dos céus, a traça não rói, o ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Ou seja, tudo que está no reino dos céus não é da matéria, não é do ter, é do ser. Então eu tenho que pedir tudo aquilo que eu posso ser. Então eu posso pedir para que eu seja mais paciente, para que eu seja mais corajosa ou corajoso, para que eu seja mais tolerante, para que eu seja mais capaz de realizar uma atividade ou outra, para que eu tenha mais coragem. Eu posso pedir para que eu tenha discernimento. Eu posso pedir que Deus me ajude a fazer uma boa escolha diante de um momento da minha vida que eu precise fazê-la. Eu posso apresentar a Ele as escolhas que eu tenho. Eu posso apresentar a Ele o meu desejo de fazer uma escolha onde, através dela, eu possa ser bem-sucedida como um ser humano. E esse bem-sucedido significa um bem-estar para mim e para o meu próximo. A visão de bem-sucedida do reino de Deus é diferente da visão do bem-sucedida no reino da terra. Aqui a visão terrena, bem-sucedido, tem a ver com posses, com poder, com as coisas do material. E não que seja pecado a gente querer algo da matéria. Nós estamos falando da prece, o que nós podemos pedir em prece. Então, por exemplo, se eu até quero adquirir algo material, eu vou conseguir isso como? Através do meu trabalho. Eu posso pedir a Deus trabalho? Isso sim, o trabalho é do ser. Mas eu também posso pedir para me capacitar, para ter a inteligência, para me abrir o entendimento, para que eu possa me aperfeiçoar na minha profissão, fazendo um novo curso, uma nova formação, me capacitando mais para eu ter um melhor emprego. E aí, consequentemente, eu vou ter um melhor salário, vou ter mais condições de poder adquirir algo que eu também queira. Mas é importante que eu peça dons do Espírito, dons do reino de Deus, que eu peça isso na minha prece. É interessante também a explicação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre a transmissão do pensamento, como ela se dá, como a nossa prece chega a Deus. E é explicado para nós que o nosso pensamento, ele gera uma corrente de energia. E essa corrente de energia, ela é transmitida através do fluido universal. Então, para a gente entender o que é esse fluido universal, ele está para a condução do nosso pensamento, como o ar está para a condução do som. Com uma diferença. O ar está circunscrito no espaço da nossa atmosfera. O fluido universal, não, ele é realmente universal, ele está em todos os lugares do universo. Ele nos permeia a todos. É mais ou menos assim, ele está para nós como as águas dos oceanos estão para os peixes. Estamos submersos, envolvidos nesse fluido universal. E é ele que transmite, que leva, que transporta o nosso pensamento, essa corrente de energia do nosso pensamento em direção a Deus. Ou, quando nós dirigimos esse nosso pensamento a um espírito de luz, a um intercessor. Mas ocorre que, quando eu dirijo diretamente a Deus, essa oração, essa prece, ela vai chegar naqueles espíritos que estão encarregados de realizar o que Deus permite.
do que nós estamos pedindo na nossa prece. E quando nós dirigimos esse nosso pensamento direto a um benfeitor, a um mentor, essa prece também vai chegar a Deus, porque só Ele, esses espíritos a quem rogamos, só vão atender às nossas preces se Deus permitir. Então nossa prece sempre vai chegar a Deus. Quantas vezes nós achamos que não somos dignos de falar diretamente com Deus? Mas nós sempre falamos, porque Ele sabe tudo o que se passa em nós. Por isso a nossa prece, para ela ter uma eficácia, nós precisamos falar do nosso coração. E aí vem algo interessante, porque é no nosso coração que está a nossa vontade, a nossa força de querer. E é a vontade que dá o impulso no nosso pensamento para ele seguir nessa corrente fluídica através do fluido universal. Essa corrente guarda a força com a nossa vontade e o nosso pensamento que é impulsionado pela nossa vontade. E aí muitas vezes, nós já devemos ter escutado de alguém, ou nós mesmos termos dito, mas eu já pedi tanta coisa em prece e Deus não ouviu as minhas preces. Ele não me deu o que eu pedi. Então por que será? Algumas vezes nós estamos pedindo coisas da matéria, como já falamos, e na prece nós precisamos pedir o que é do reino dos céus. Esse é um primeiro passo. Segundo, para nossa prece ser atendida, nós precisamos ter merecimento. E o que é esse merecimento? É de acordo com aquilo que nós mesmos programamos na nossa jornada, na nossa reencarnação. E nós fizemos essa programação com base no que nós precisávamos e que nós merecíamos. Essa nossa prece também vai ser atendida se ela não atrapalhar a marcha da nossa evolução. O que quer dizer isso? O nosso pedido vai de acordo com a nossa vontade para aquilo que nós temos a consciência desse presente momento. Agora, Deus tem a visão do todo, das nossas vidas pregressa, deste momento e do nosso futuro. E talvez isso que a gente esteja pedindo seja algo que vai atrapalhar essa minha evolução, que ao invés de me ajudar, vai ser ruim para mim. E eu não sei, mas Deus sabe. E se for ruim para mim, vai atrapalhar a minha jornada evolutiva, a minha marcha evolutiva. E aí Deus não vai me conceder. Porque não falamos que Deus é bondoso, é amoroso, é misericordioso? Ele quer o melhor para nós. E se eu estou pedindo algo que não vai ser bom para mim, só que eu ainda não sei, mas Ele sabe. Então nessa hora Ele não nos concede. Nessa parte eu gosto de fazer uma analogia com nós pais em relação aos nossos filhos. Sabe, quando nós preparamos aquela refeição suculenta, cheia de nutrientes, de vitaminas, que sabemos que o nosso filho precisa para crescer forte e saudável? E aí, 15 minutos antes de degustarmos essa refeição, ele vem e pede aquele pirulito, aquela bala, aquele chocolate, aquele salgadinho que tem lá no armário. Ele abriu, viu e mamãe, eu quero, me dá. Aí falta 15 minutos para a gente almoçar, a gente dá aquele doce para o nosso filho? Se formos pais sensatos e queremos o melhor para o nosso filho, nós não damos esse doce para ele nesse horário. O que nós vamos falar? Agora não, vamos almoçar primeiro. Você come o doce de sobremesa, ou você come esse salgadinho no lanchinho da tarde. E muitas vezes esse nosso filho nessa hora chora, esperneia, acha que a gente não gosta dele, reclama, fala até que não vai gostar mais da gente. Qual mãe, qual pai que nunca passou por isso? Pois é, nós somos essa criança espiritual em relação a Deus, porque Ele faz a mesma coisa. Ele não dá o doce para a gente antes da gente se alimentar muito bem naquele almoço, naquela refeição cheia de nutrientes que Ele preparou para nós. Tal qual a criança, que muitas vezes, dependendo da idade, não tem ainda a abstração, não entende mesmo o que é o depois, ou às vezes mais crescidinha,
É uma rebeldia mesmo do não querer, quero agora, quero essa satisfação agora, né? Nós também não temos essa abstração da nossa vida daqui para frente, do futuro, e muitas vezes não sabemos que isso não vai nos fazer bem. E ficamos ali reclamando, achando simplesmente que Deus não atendeu ao meu pedido, ou como esse pai é ruim, ele não me escuta, ele não ouve as minhas preces, ele não me dá o que eu quero. Só que eu não percebo, ou eu não tenho esse conhecimento, que se ele não me deu ainda, é porque não é bom para mim que eu receba isso agora. Ainda que eu não consiga abstrair, ainda que eu não consiga ver o porquê isso não é bom, devo eu entender que não é. E simplesmente se eu creio nesse Pai, se eu sei que Ele tem essa visão que eu ainda não tenho, a minha é muito restrita e a dele é uma visão total. Então eu me rendo. E aí eu vou pedir a Ele forças para que eu passe então por esse momento, para que eu espere para ter isso no momento que for oportuno. Que eu consiga passar por isso sem tanto sofrimento, sem tanta dor, sem angústia, sem queixume, sem lamúria. Que eu possa passar por isso de uma forma leve. Se for algo que eu preciso resolver, que depende da minha decisão e da minha ação, que eu peça a Ele força e coragem. Olha, se tem algumas coisas que sempre que a gente pedir em prece Deus irá nos conceder, é paciência, é coragem e é resignação. Sempre que pedirmos essas 3 virtudes, sempre nos será concedido. E o quanto nós sofremos nessa vida, simplesmente por não saber esperar, por não ter paciência. Agora, outra coisa importante lembra que falamos que o que dá impulso no pensamento para que a nossa prece chegue a Deus é a vontade? Então vamos ser muito sinceros em consultar a nossa vontade? O que eu quero de verdade? Eu quero que Deus me dê a capacidade de eu desenvolver a paciência. Eu quero pedir a Deus, me ensina, Pai, a esperar com leveza, sem essa dor, sem essa angústia, sem essa ansiedade, que eu consiga esperar, aprender a esperar, tendo paz de espírito, tendo alegria dentro do meu ser. Olha, todos esses pedidos são do reino dos céus, nada disso é material. Mas alguma vez eu tenho essa vontade sincera, ou a minha vontade é realmente que eu tenha essa solução agora, que eu tenha essa determinada coisa agora. Vamos ser sinceros conosco mesmo, porque se eu ver que realmente a minha vontade ainda é muito maior de ter essa solução, ter aliviado essa dor, ter esse bem material, ter essa conquista que seja de um trabalho melhor, se eu consigo ver que eu não consigo ainda ter a vontade de esperar, a minha vontade já é de obter o que eu estou pedindo, então eu tenho que pedir primeiro, Pai, me ajuda a querer verdadeiramente, ter verdadeiramente a vontade de te pedir para que eu aprenda a esperar. Eu posso dar um passinho atrás no meu pedido. Eu posso pedir a Ele, Pai, me ajuda a ter a compreensão que aprender a esperar é muito melhor do que ficar pedindo que eu tenha agora essa determinada coisa, ou que eu tenha agora este alívio. Por quê? Porque a paciência é uma das maiores virtudes. Claro que a maior é a caridade, é a humildade, é a fraternidade. Mas a paciência, ela vem logo em seguida. A coragem também. Porque muitas vezes nós não fazemos alguma coisa por medo. E quando eu peço coragem, eu recebo essa força, esse impulso de dar um passo em direção àquilo que eu tinha tanto medo. E quando eu adentro esse caminho, esse medo vai suavizando, vai minimizando e eu vou conseguindo realizar aquilo que eu tanto temia. E a resignação? A resignação é o consentimento do coração, para que eu aceite, sem inconformismos,
sem lamentação, passar pelo que eu estou passando. Mas nós precisamos entender a riqueza, o poder que tem essas 3 virtudes, para que nas nossas preces a gente possa primeiramente pedir isso a Deus. Nesses nossos pedidos, Deus enviará os bons espíritos para nos dar essa sustentação, para nos dar a inspiração das boas ideias. Sabe quando a gente está diante de um problema, que a gente fica pensando e pedindo para Deus, me ajuda a solucionar, e de repente vem aquela ideia brilhante e a gente fala, nossa, mas como que eu não pensei nisso antes? Então, porque talvez eu não tivesse aí do recurso mesmo para pensar nisso. Foi a inspiração que eu recebi de um espírito superior, pelo pedido que eu fiz. Então nós temos essa ligação e essa conexão direta com Deus à nossa disposição através da prece. Mas nós precisamos conhecer qual é a nossa vontade real. Nós precisamos aprender do Cristo, que é do reino dos céus, para que a gente possa pedir corretamente. E nós precisamos nos concentrar naquilo que nós estamos pedindo. Ter aquela força de estar com o pensamento totalmente voltado para essa conexão e para o que eu quero. Porque senão, essa minha vontade pode estar dividida entre a minha prece, o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu vou ler, o que eu vou assistir, o que eu vou conversar com meu filho, ou com o meu esposo, ou a minha esposa. E aí essa vontade fica diluída. E cadê a força para que essa prece chegue? Então essa concentração também é muito importante. Por isso, talvez, que a gente ore mais, que a gente se dedique mais à prece nos momentos de muita dor e muita dificuldade. Desculpe. Porque nesse momento, nós estamos tão aflitos, já tentamos de tudo e não conseguimos, e aí a gente se concentra. E aí a gente consegue orar. E a gente mesmo fala, nossa, mas eu preciso aprender a orar no momento que eu esteja melhor. No momento bom. Não só no momento de dor. E é verdade. Para isso basta que eu reconheça que eu posso achar que eu sei a solução. Mas quem tem a certeza, quem sabe, o melhor caminho a seguir é Deus. Então que eu sempre peça nas minhas preces que Ele me mostre este caminho. E assim seremos sempre intuídos por Ele. Então peçamos nesse instante que Jesus nos ajude a termos essa visão do nosso interior e da nossa vontade, para que a gente possa, desta forma, dirigir as nossas preces a Deus com maior força, com a impulsão da nossa vontade, e que possamos assim viver aqui na Terra com base nos valores celestes. E que assim seja, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, por mais esta oportunidade.